Você está com a sua lição de escola sabatina aí? Pegue na mão, pegue em seu celular, pegue a cópia que você fez, enfim, tome a lição, vamos juntos nessa caminhada. Parece que a lição tem mudado um pouco o seu foco, e de fato sim. Isso é muito bom, porque nos permite explorar outros assuntos que Paulo quis tratar junto aos Gálatas. Você se lembra do tema da lição desta semana? Qual é? Vivendo em Espírito. Vivendo em Espírito. Nós temos aí 3 objetivos, né? Quais são os objetivos da lição? Primeiro desses objetivos é justamente entender o que é que significa viver em Espírito. O que é que significa viver em Espírito, né? A gente precisa saber isso. O outro passo é entender como que esse processo ocorre na nossa vida cristã. Como o processo de viver no Espírito acontece na prática. E um terceiro passo é justamente a nossa decisão em relação a isso. Ou seja, nessa jornada você quer embarcar? Nessa jornada você quer ir avante? Então venha comigo, vamos estudar a lição Escola Sabatina e ver quais os desafios que a gente vai enfrentar hoje aqui. Nós temos pelo menos algumas formas de defender o Evangelho. Temos algumas maneiras de defender o Evangelho. Uma delas é a própria apologia, pela apologética, a defesa das verdades da fé. Uma defesa que se situa num campo abstrato, num campo teórico. Eu faço através de argumentos, eu defendo a fé por argumentos de caráter filosófico, muitas vezes defendo a fé a partir de raciocínios que eu faço por meio da abstração de fatores reais da nossa sociedade. Enfim, são maneiras da apologia. Mas alguém vai dizer que esta não é a melhor forma de fazermos a defesa do Evangelho. Alguém dirá que as pessoas não vão a Cristo por argumentos, não é? Até você pode concordar aqui comigo e dizer, é verdade. Eu acredito que as pessoas, em geral, no fundo, elas até podem saber a respeito de Cristo por meio de um argumento, mas elas vão se jogar mesmo a caminhar com Cristo, vão se jogar aos pés de Cristo através de um outro tipo de abordagem. E qual seria? O exemplo. Uma vida transformada. Em outras palavras, as pessoas querem saber aquilo que funciona. É mais ou menos quando eu olho para a vida de alguém e se o cristianismo funcionou para essa pessoa, é possível que ele funcione para a minha vida também. E a partir disso eu me coloco à disposição desse cristianismo, para entender como ele funciona e quais são os resultados que vão ser conhecidos na minha vida. Ainda em outras palavras, para colocarmos um termo da lição, quais são os frutos desse cristianismo na minha vida. Só que a partir disso nós encontramos um desafio. Porque o maior desafio que nós temos, o maior desafio que a Bíblia enfrenta, a proposta do cristianismo que a bíblica enfrenta, não é a defesa apologética das suas verdades. O maior desafio que a Bíblia enfrenta não é a contestação sobre os fatos que ocorreram por arqueólogos renomados. O maior desafio da nossa fé não é de fato provar se ocorreu ou não um dilúvio. Qual seria o maior desafio que nós temos então? Qual seria, na sua opinião, reflita, qual será o maior desafio que nós temos da nossa fé? Eu penso que o maior desafio que nós temos é justamente a imagem que uma pessoa que disse aceitar o caminho da fé representa para o mundo. Ou seja, o que muitas vezes o mundo está a observar, ele não está a ler os argumentos, ele está a ver pessoas, vidas transformadas. Ele quer ver se aquilo de fato produz fruto bom para a sociedade, para o relacionamento, uma vida que seja uma vida boa, uma vida de qualidade. E assim, no fundo, nós estamos procurando isso. Queremos viver bem aqui até que Cristo volte para poder viver melhor lá. Não é assim? Esse raciocínio, ele está bem ligado àquela ideia que nós temos hoje
de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Portanto, se tivermos uma imagem que vale mais que 1000 palavras, com certeza essa imagem é semelhante a Cristo, no nosso contexto da lição da escola sabatina. Essa imagem vale mais do que qualquer argumento humano, mais do que qualquer raciocínio que você possa desenvolver, é a sua vida e o seu exemplo. E por isso esse tema da lição ele é tão importante, fundamental para a gente desenvolver o raciocínio dessa semana. Por isso que Paulo toca nesse assunto e não poucas vezes, né? Paulo sempre volta a esse assunto para tratar sobre vida prática, porque é isso que a gente está a representar para o mundo. Bom, vamos puxar um pouquinho lá para trás. Eu sempre retorno ao Éden. Na maioria das lições e dos estudos que eu faço, eu busco no Éden algumas respostas para entender a partir do que nós estamos sugerindo o entendimento dessa lição. Deus criou o homem conforme a sua imagem. O homem, qual era a maior referência do homem? Qual era a maior referência do homem no Éden? Deus. Deus era a maior referência do homem. Se perguntasse o que é ser alguma coisa, o homem não olharia os animais. O homem olharia para Deus. Ele era a imagem e semelhança de Deus, a referência do que fazer, a referência de como ser. Tudo isso era obtido em Deus, nos encontros que ele tinha com Deus. Esse era a maior referência. O que acontece com o homem? Quando ele tira a referência de Deus e coloca a referência em outra pessoa, e mesmo em si, ele cai. Ele perde a referência de Deus, logo ele acaba caindo. E o que acontece com o mundo depois disso, com as pessoas depois disso? Há uma sucessão de quedas. Todos nós perdemos a nossa referência de Deus. É como se fosse uma luz. Tem alguma luz queimada aqui? Alguma lâmpada queimada aqui? Aí atrás está desligado, eu acredito. Mas você já viu uma lâmpada queimada? Ela parece uma lâmpada? Parece, não parece? Ela tem as suas características de uma lâmpada. Mas, na essência, ela não tem luz. Na essência, ela está desligada da sua principal referência de energia. Logo, a lâmpada ela é nada mais do que uma lâmpada queimada, e talvez, se nós pudéssemos ir avante, dizer que essa lâmpada queimada, muitas vezes, não se dá conta disso. E ela vive pensando que, de fato, é uma lâmpada. E, no entanto, tende a ser uma lâmpada queimada, empoeirada, e uma lâmpada que não traz nenhuma luminosidade para as pessoas, e por isso perde totalmente a sua utilidade. Isso é um pouco semelhante ao sal da terra, não é? Vós sois o sal da terra. Vocês perderam a referência, vocês perderam a noção de que são de fato o sal da terra, vocês se desligaram, mas vocês são sal. Vocês ainda são a luz do mundo. Vocês vão ter que resgatar isso em vocês, as suas referências, vocês vão ter que buscar novamente a mim para entender. E Deus procura essas pessoas no mundo, só que Ele, por um tempo, não encontra. Quem é que precisa vir ao mundo ser a referência de Cristo aqui? A referência de Deus aqui? A resposta já foi dada, se você percebeu, né? Está prestando atenção. Cristo é a referência de Deus na terra. É Ele que simplesmente nós temos que ouvir. Qual que é a palavra que foi dita a respeito de Cristo? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A Ele ouvir. A Ele vocês vão seguir, vocês vão se entregar, vocês vão viver conforme Ele vive, para que vocês resgatem novamente as referências, para que vocês saibam exatamente quem vocês são, e a partir disso vocês voltem a dar frutos, vocês voltem a trazer resultados missionários, mas mais importante do que isso, vocês voltem a ser quem vocês de fato são. E eu queria que vocês abrissem João 3,5, para a gente aprofundar essa ideia e ver quão importante é essa reflexão sobre ser alguém semelhante a Cristo Jesus. Porque todos nós temos aqui espelho em casa, e nenhum de nós costuma sair sem olhar no espelho. Quando nós olhamos no espelho, nós vemos e quando retornamos para comparar, para olhar Cristo de perto, vemos o quão distante estamos de Cristo. O quão distante nos parecemos, nem sequer talvez
conseguimos identificar algo entre nós e Cristo. Estamos distantes. E esse verso ele diz, Jesus respondeu, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus é especialista em pessoas, certo? É um especialista em pessoas, em gente. Ele nos criou. E Jesus, quando olha para a nossa circunstância agora, quando olhava no passado, quando esteve aqui e ainda nos vê, mas quando presencialmente, em carne e osso, estava aqui entre nós, Ele olha para nós e Ele diz assim, vocês estão muito distantes do que eu criei. Vocês estão muito longe daquela imagem perfeita que eu criei. Vocês estão muito longe da referência. Vocês estão tão longe da referência que vai ser preciso nascer de novo. Não tem como reformar. Vai ter que nascer de novo. Vou ter que fazer novamente. Você já começou uma coisa do zero? Quem aqui já começou algo do zero? Já? Já fez alguma coisa do zero? Ter que refazer? Exemplos, né? A gente está próximo, 11, está próximo do horário do almoço. Você preparou aquele almoço para a sua família, você lavou toda a louça, deixou tudo pronto, aí veio o almoço, aquele batalhão, né? Todos almoçam, e daí, por óbvio, todos estão felizes, estão na expectativa da sobremesa, aquela alegria, aquela falação, e quando você olha para a pia, o que você vê? Uma pilha de pratos que parece a Torre de Babel, assim, né? Aquela falação, você fala, minha nossa, vou ter que refazer de novo, vou ter que refazer pela primeira vez, né? Vou ter que refazer, vou ter que lavar tudo de novo, vou ter que recomeçar todo esse trabalho. Mas se você não se identificou, o outro exemplo, nós estamos na era dos aparelhos tecnológicos, né? E basicamente tudo que fazemos no computador. Todo o trabalho que executamos. Você já teve que mandar um e-mail para alguém, mas um e-mail sério, e daí você escreveu lá tudo que você tinha que considerar naquele e-mail, um e-mail de repente para o seu diretor, para o seu chefe, para alguém que é importante, você fez tudo, né? Você caprichou a ponto de você pensar que não existia nenhuma referência na Terra semelhante àquele trabalho que você fez, aquela monografia. Você acha isso daqui não encontra com certeza nenhum par, está tão bem feito, está tão caprichado, eu fiz com tanto cuidado que certamente isso é o melhor trabalho que eu posso encontrar sobre esse assunto aqui. Você já fez isso? E daí você está pensando nisso, porque você terminou de revisar, ele está perfeito, está muito bom. E o que acontece? Alguém que está muito preocupado com o seu bem-estar, você já está ali há mais de uma semana dentro daquela sala, daquele quarto fechado, sem comer, sem se alimentar, sem beber nada. Seus olhos já estão assim esbugalhados, né? E a pessoa resolve entrar no teu quarto, para entrar no teu escritório, para poder te ajudar, e ela tropeça na tomada. Desliga o computador. Uma pessoa que você ama, tá? Para tornar o exemplo pelo menos menos drástico. E o que acontece? Você se lembra que você esqueceu de salvar. Perdeu tudo. Tem que recomeçar. Tem que fazer tudo de novo. Fazer tudo de novo dói, não dói? Você consegue entender? Fazer tudo de novo é gostoso? Quem gosta de fazer tudo de novo? Eu gosto, eu tenho por hobby sempre fazer as coisas novamente. Ninguém, né? Nós queremos fazer uma vez só e fazer bem feito. E quando isso acontece, ficamos muito chateados. O Evangelho, ele tem uma história de recomeço, né? O Evangelho tem essa história, ele tem isso, essa história de recomeço. Ele fala para a gente que algo teve que ser feito de novo. Mas, se você está pensando lá atrás, eu queria que você olhasse para hoje. Se você olha para o mundo hoje, eu tenho certeza que você tem a impressão de que as coisas não vão bem. De que isso não era de fato aquilo que foi criado ou mesmo a proposta original. Este não é. Mas esse não é o melhor exercício que você pode fazer. Por experiência própria, quando eu quero descobrir
o quão distante as coisas estão de Cristo, eu procuro olhar para mim. Pois quando eu olho para mim, eu vejo que, de fato, as coisas não estão bem. Tem muita coisa em mim que eu queria mudar. Tem muita coisa. Quando eu olho para as circunstâncias, eu de fato penso que a gente está indo por água abaixo mesmo. Isso preocupa? Essa autoanálise que nos cabe fazer enquanto cristãos todos os dias. Todos os dias. Você acredita em mudança? Você acredita em mudança? Em mudança de vida? Você acredita que alguém pode mudar? Como disse Jeremias, pode o etíope mudar? Você acredita? Quem aqui fala, olha, eu acredito em mudança. Acredita em mudança de vida? Acredita? Oi? Não acredita? Não, você acha que não pode, alguém não consegue mudar? É uma opinião. Você quer desenvolver um pouco? Não, eu acho que sim. Por exemplo, a minha Madalena não mudou. Os caras mudou. Ela não mudou. Porque ela tinha feito aqui muitas vezes. Quando finalmente pegaram ela no ar, e daí para frente era a morte dela, ela parou de fazer. Veja bem. Aí, quando ela parou de fazer, que ela não mudou, ela fica agora, não sou mais Maria, eu sou filha de Jesus. Aí, no intermédio de Jesus, ela começou a fazer coisas diferentes. Agora você vê, quem sabe, não existe ex-alcoólatra, não existe ex-drogado, não existe. A pessoa só não está se drogando, só não está bebendo. Então, com Cristo, você consegue mudar a sua direção de vida, não você mudou, porque Cristo está agindo em você. Entendi. O que o irmão colocou, ele não acredita em mudança. Por quê? No fundo, tem uma natureza dentro de nós que ela ainda continua gritando para ser quem ela é. Então a pergunta que eu continuo a fazer, você, mesmo considerando essa natureza, o que você gostaria de ver mudado em alguém? Tem alguém que você lembra que você fala, de repente não diga, por óbvio, vai que essa pessoa esteja do seu lado, né? Se for a tua esposa ou teu marido, nem olhe para o lado, só olhe para mim. Foque seu olhar aqui agora. Você gostaria de mudar? Sabe que alguns psicólogos, terapeutas, psiquiatras, enfim, estudiosos da mente humana e dos comportamentos dizem que aquilo que nós queremos mudar no outro, possivelmente seja aquilo que estamos tentando mudar em nós, né? Nos conhecemos bem e muitas vezes estamos lutando contra as nossas próprias tendências. Isso nos diz algo que parece que não somos quem gostaríamos que fôssemos. Não somos quem deveríamos ser e não somos quem poderíamos ser. Você está feliz com você? Você está feliz com quem você é hoje? Com as suas características? Você não tem nenhuma luta, nem algo mais a vencer? Você acha que está bem? Está tendo uma vida plena? Isso é uma pergunta interessante, porque nos leva à reflexão menos abstrata e mais prática a respeito da nossa lição. Você vai dizer, olha, eu concordo com isso, eu não sou quem eu gostaria que fosse, como eu gostaria de ser. Eu não sou o homem que eu gostaria de ser ainda. Eu não sou a mulher que eu acredito que eu posso ser. Eu não sou a pessoa que eu deveria ser. Por vezes eu me encontro com esta realidade e eu entro em conflito com ela e eu fico imaginando por que é que eu ainda não sou. E é exatamente aqui que a gente entra na lição da escola sabatina. Eu sei que você já estava quase pegando a sua Bíblia, indo embora, né, falando só que ele vai entrar no tema, nós entramos agora. Pastor? Ele opera essa transformação. Talvez mudança não seria a palavra mais correta, mas transformação sim. Porque
que Deus vai transformar, somente um transformado para entrar na nova terra. Uhum. Então, esse poder, ele está à disposição de qualquer pessoa. Obrigado, pastor. A gente está caminhando exatamente no sentido que precisamos para compreender os 3 objetivos da lição. O tema da lição é qual? Nós já falamos? Vivendo pelo Espírito. O verso áureo qual é? Leia o verso áureo. Ok, primeira coisa então, o título e o verso. Se nós compreendermos o título e o verso, já vamos entender boa parte da lição. Porque esse título e esse verso trazem algumas palavras que são fundamentais, que permearam todo o estudo dessa semana. 2 palavras. Qual é a primeira? Eu vou inverter a ordem. Espírito e carne. Espírito e carne. Nós agora vamos tentar entender o que significava isso, o que é que significa isso, espírito e carne no contexto bíblico, para a gente poder chegar onde o pastor já nos colocou que nosso objetivo à frente. Para chegar nessa porta, eu penso que esse é um bom caminho. Quando Paulo trata carne na Bíblia, ele usa uma palavra chamada sars. Sars. Essa palavra, ela pode significar pelo menos 3 coisas. Pode significar, por exemplo, carne no sentido da pele, a carne mesmo. Quando ele fala, por exemplo, de circuncisão, ele vai falar disso. Ele pode também falar carne em um outro sentido, que ele usa um outro termo. Kata, ele coloca essa expressão anterior para poder dizer que isso significa a relação que nós temos entre nós, uma relação de carne. Então, por exemplo, Abraão, ele é o nosso ascendente em carne. Os judeus são os nossos parentes em carne. Ele usa essas expressões. Então, para significar isso. Só que existe um outro termo que ele usa, numa outra designação, que ele usa essa palavra, a carne, para explicar tudo que é da nossa natureza humana, tudo que é da nossa fraqueza humana. Então, é nessa acepção que ele usa esse termo aqui nesse versículo. Para falar carne, não simplesmente os prazeres da carne, mas simplesmente a fraqueza da nossa humanidade. Aquilo que nós temos de debilidade, aquilo que nos coloca no chão. É esse o sentido que Paulo coloca aqui. É quando nós simplesmente deixamos de viver uma vida com Cristo para viver uma vida conforme a nossa tendência. É quando abrimos mão de simplesmente nos entregar para fazer a nossa própria vontade. É quando queremos assumir o controle, quando fazemos tudo conforme a nossa natureza, quando reagimos conforme a nossa vontade, quando fazemos as coisas que queremos fazer, quando seguimos os caminhos que nós queremos seguir, quando vamos para onde queremos ir, quando fazemos as coisas errado. Essa é a nossa fraqueza humana. A nossa tendência é sempre essa, fazer a coisa conforme a carne. Essa é a luta que nós enfrentamos. O outro termo que Paulo vai usar é espírito. Espírito. Esses dois estão constantemente presentes nas cartas de Paulo, especialmente em Romanos. Ele usa esse termo algumas vezes, mais de 30 vezes, e nós temos agora ele também presente em Gálatas. O que é que significa então o espírito? O espírito, segundo os especialistas, no hebraico é uma palavra chamada ruá. Ruá. E o que significa essa palavra? Ele quer dizer vento. Um vento impetuoso, é um vento poderoso. Nós estamos conscientes sobre vento, né? Infelizmente tivemos um furacão aí que atingiu os nossos amigos americanos. Entendemos bem, então, essa expressão. E no Antigo Testamento, essa ideia também expressa poder divino. Né? Poder divino. Então, temos essas duas expressões. Espírito quer dizer isso. Ora, se carne quer dizer então as nossas fraquezas e espírito quer dizer o poder de Deus, isso já nos leva a compreender um pouco o que ele quer dizer com esse verso. Vivam conforme o espírito e não conforme a carne. O que é que significa isso? O que é que você entende disso? Porque é importante que a gente verbalize. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de um professor e ele disse sobre os estudos que a gente faz. Falou, olha, você estuda, simplesmente vai lá e digita tudo no computador e nunca dá certo, né?
Parece que a pessoa nunca dá certo, não vai dar certo, ele digita no computador e não guarda, né? Ele falou, é muito simples isso, né? Você, quando vai para a prova, leva o computador? Não levo. Então, exatamente, você investe naquilo que você não leva para a prova e deixa de investir naquilo que você leva, que é a tua mão, o teu cérebro raciocinando ali com independência. Então, pense sempre, o que é que significa, então, viver em espírito e não na carne? Viver em espírito é viver, e viver na carne seria morrer. Alguém mais tem alguma outra ideia para a gente desenvolver? Aqui, desbravador. Se nós deixarmos as nossas vontades da carne tomarem mais alto, Deus também vai Nós estamos convergidos na voz de Deus falando da nós. E aí o Espírito de Deus é sediado. Ele não agir se você não quer. Deus está à porta batendo. O Espírito não tem como guiar aquele que se acha cheio de algo. E esse termo é interessante, né? A Bíblia realmente fala, ó, se permitam encher pelo Espírito. O que é quando que a gente se permite encher pelo Espírito? Quando a gente se permite influenciar pelo Espírito, se dominar pelo Espírito, se guiar pelo Espírito, permitir que o Espírito se manifeste através de nós. Essa é essa exposição que a gente tem em relação ao Espírito. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gálatas, porque nós vamos conhecer esses frutos que esse Espírito gera na vida em que ele opera. Quando nós temos a consciência de que precisamos nos expor a esse Espírito, algo acontece conosco, uma transformação, ou em outras palavras também uma mudança, mas algo acontece conosco e precisa acontecer porque o Evangelho ele é prático, precisa ser assim. Em Gálatas, você já tem a sua versão a sua versão da Bíblia, e nós estudamos muito essa versão durante a semana, não é? E existe uma versão que eu raramente, não sei por qual razão, dessa vez eu resolvi consultá-la. É uma Bíblia que quase a gente deixa em casa, às vezes é por meditação, foi um presente, mas tem uma versão interessante que eu acho que contextualiza muito esses frutos do Espírito que nós temos descrito em Gálatas. Você olha na sua Bíblia aí, mas também para ser produtivo para você, ouça essa versão aqui que eu vou ler para você. Gálatas 5, você sabe que é o tema central da lição é Gálatas 5. Gálatas 5, 16 em diante. Aqui diz assim, olha aí, a diferença é grande. Aqui vai o meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois, porque não escolhem o caminho do Espírito. Só por ele poderão fugir dos impulsos constantes de uma vida dominada pela lei. E aqui ele vai começar a descrever um pouco o que são os frutos da carne. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade, sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de uma vida em comunidade. Se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês.
se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. E aqui continua: mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. Tenho certeza que está bem diferente da versão desta Bíblia que eu uso e também da sua versão, mas que foi produtiva a leitura, não foi? Foi produtivo, não foi? Não parece um pouco uma descrição bem próxima da nossa realidade? Não é? É um triste cenário que nós lemos, mas esses são os frutos daqueles que andam na carne. É isso que acontece com a gente. Agora você vai me perguntar: poxa, eu concordo, então é preciso transformação. É preciso viver de um jeito diferente. Porque quando alguém te bate e você revida, quando alguém te fere e você vai lá fere de volta, quando alguém te engana e você expulsa, quando alguém te magoa e você esquece, você abandona, quando você reage dessa forma, quando você não perdoa, nós já sabemos por estudos da ciência, sobre os quais sou leigo, mas não precisa muito aprofundamento para entender isso, que jorra dentro de nós muitos hormônios desacertados que geram desajustes em nós. Eu já disse para vocês que desde lá do início nós já nos desligamos da nossa principal referência. Algo aconteceu conosco quando nos desligamos de Cristo. Perdemos esse contato que nos faz ter a consciência de quem de fato nós somos. Cristo precisou vir para ser a nossa referência. Nós temos um verso também em Coríntios que vai falar que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que Paulo está falando essa semana é disso. Não adianta refletirmos simplesmente sobre os frutos do Espírito sem trazer isso para a prática da nossa vida e ver como é que a gente coloca esse Santo Espírito dentro da nossa rotina para fazer as mudanças que nós precisamos ou para fazer as transformações que nós queremos. Alguns estudos de neurociência que hoje estão se tornando uma grande febre na sociedade. Todos querem saber disso, eles querem ouvir isso, e essas pessoas estão se tornando grandes gurus, fazendo palestras pelo mundo afora, porque as pessoas querem saber isso. Nós estamos cada vez mais nos perdendo das referências, estamos fechando o nosso foco, e daí nos encontramos muitas vezes num beco sem saída, e dizemos por quê? Como é que a gente sai daqui? E essas pessoas, através de estudos, têm dito que nós funcionamos desse jeito mesmo. A nossa cabeça, o nosso cérebro, ele tem uma característica que se chama plasticidade. O que é a plasticidade? É a acomodação, é o jeito de desenvolver bem aquilo que está sendo feito. Então isso é bom para a nossa rotina, não é? Se você sabe exatamente o que você vai acordar de manhã, colocar a tua roupa, tomar o teu banho, ou vai escovar os dentes, vai tomar o café da manhã, as coisas que você faz na prática, você sabe que isso é muito bom. Você já saber que vai acontecer. O cérebro, essa característica ela é boa para nós, mas ela também, atende essa maneira que nós temos de agir. Então, se você hoje começa a agir sem perdoar alguém, se você começa a agir com impulsos de raiva, se você começa a dar vazão a esse tipo de atitude que não tem a ver com os frutos do Espírito, são mais parecidos com os frutos da carne, é natural que você comece a fazer cada vez mais isso, o seu cérebro se acomode cada vez mais com isso, e você caia então numa rotina que vai te caracterizar mais como uma pessoa que produz frutos maus do que produz frutos bons. Agora você vai me dizer, então tudo é uma questão científica? Claro que não. É claro que não. Mas Deus não nos pediria algo na Bíblia que Ele já não tivesse nos dotado condições de fazer. Aquele que conhece o nosso cérebro, conhece como funciona o nosso corpo, Ele justamente nos colocaria algo que nós teríamos como um potencial de realizar isso. Por exemplo, Deus não vai pedir para você bater as asas e voar, não é mesmo?
Porque ele sabe que não temos a estrutura necessária física para voarmos. Mas Deus pode pedir para você mudar de vida e amar alguém. E às vezes parece absurdo essa palavra de Cristo. Ame alguém, não é? Parece que você acharia muitas vezes, em determinadas circunstâncias, que seria muito mais fácil voar do que amar essa pessoa que te maltratou, que te abandonou. Não é mesmo? Quando você está com o coração irado, isso não são coisas que nos parecem tão simples de realizar. Mas os frutos do Espírito nascem através de uma atitude. Porque uma outra parte dos estudos dizem, existe uma máxima que nós temos já temos entre nós e acreditamos nela, que querer é poder. Querer é poder. E isso não é verdade. Porque o próprio Paulo, ele diz o quê? O que eu quero não faço. Como eu resolvo isso? Querer não é poder. Se querer não é poder, se não basta ter vontade, e aliás, para que servem as nossas vontades? Uhum. O caráter que nós vamos levar para o céu. Então, se é o caráter que nós vamos levar para o céu, é importante a gente prestar atenção nesses passos para a formação dele. E esses passos são realmente uma luta diária contra a carne. Dessa forma. Entendi. Ou seja, aquilo que a gente volta a essa realidade desses estudos mesmo. Aquilo que a gente começa a fazer, a gente repetidamente faz, e logo isso está tomando conta da gente. Olha só, João 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seu, veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que é de importante nesse verso? A quem o recebeu, ele deu o quê? De onde vem o poder? Mas você precisa recebê-lo. A partir desse momento, ele te dá o poder para você seguir uma rotina assim, de melhorias, né, de mudanças de atitude, de transformação do caráter. Não, eu achei interessante na lição da semana que, por exemplo, os frutos da carne, você pode ter um, ou pode ter dois, ou pode ter todos. Por exemplo, você pode ser ladrão, mas você pode ser só ladrão. Talvez não seja mentiroso. Agora, o fruto do Espírito, você consegue ter um só. Por isso que é no singular. O fruto do Espírito, são todos mudados. Você tem que ser bondoso, benigno, manso. Incrível isso, porque não são frutos separados, entendeu? Por isso quando você fala português, você fala assim, frutos do Espírito. Não é fruto. Muito legal isso aí. Obrigado. De fato, mas assim como se nós continuarmos a fazer uma coisa errada, nós abrimos as portas para fazer as outras coisas erradas também, né? O próprio mandamento diz que quem cai em um cai em todos. Da mesma maneira, quando nós começamos a tentar fazer a coisa certa, buscamos esse fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, se apenas para compreensão, divisão de cada um, a paciência, a bondade, a longanimidade, né? Tudo isso, eu me lembro de que aconteceu comigo, esse verso de Gálatas, dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, um dia eu cheguei em casa, eu já havia acabado de casar, e era nosso apartamento, e a gente, quando casa e quer decorar, né? A esposa tem o prazer de fazer as coisas bonitas em casa, e eu cheguei naquele dia, de um dia de trabalho, de uma viagem, estava bem cansado, era já um pouco tarde, e quando eu cheguei, eu passei assim direto e não vi. Ela falou, você não percebeu? Eu falei, o quê? Não, ali na sala, e tinha um adesivo, que ela havia comprado, um adesivo que era justamente esse verso, um adesivo de parede, uma coisa, ali descrito esse verso. Ela falou, e aí, gostou? Eu falei, não, eu achei meio... Aí você, jamais faça isso. Jamais faça isso. Eu achei que está um pouco fora do esquadro. Achei que no meio da parede ia estar mais centralizado. Ela falou, você nem leu o verso, né? O fruto do Espírito, gente.
olha para aquilo. Para que a gente... É muito difícil se relacionar com quem quer sempre tem razão, não é? Porque às vezes a gente olha como o fruto do caminho da carne, só como as coisas tão más que nós fazemos na vida. Mas sempre ter razão também é cansativo, não é? Sempre ter razão. Sempre você que tem razão. Você, aliás, tem um monopólio do Espírito Santo, não é? É você que tem aqui em casa esse monopólio, você só que sabe. E daí é difícil se relacionar com quem sempre sabe. E o que a Bíblia nos mostra é um caminho que é justamente um caminho de retorno. É esse caminho de olhar para dentro de nós e falar, olha, nesse momento você dá um passo atrás, e você vai dar outro. E fazer tudo isso dói. Dói porque a gente está em constante inércia. E quando a gente quer mudar a rota, a gente precisa sair dessa inércia, desse caminho que a gente está. E isso dói, isso machuca, isso deixa a gente incomodado. Isso diz muito respeito até aquele verso de Paulo. Eu fui crucificado com? Fui crucificado com Cristo. Eu sinto a dor disso todos os dias. Eu percebo quanto doeu. Cristo sofreu pelo meu pecado ali, e eu também sou crucificado, eu volto atrás. Cristo, o que ele faz? Ele se dá. Cristo foi egoísta? Não foi. Nem um pouco, né? Cristo se entregou. Cristo poderia fazer valer suas próprias razões, mas ele não fez. Sobre esse assunto, estou lembrando aqui, que a imagem é um conceito bastante interessante. O irmão estava falando ali do fruto do Espírito, e a gente tem mais frutos do Espírito, mas a gente sabe que o maior rei do fruto do Espírito é o amor. Uhum. E o conceito da imagem para nós é que, diariamente, de uma forma de a gente conseguir chegar nesse ponto que a missão deseja, ela diz que diariamente nós deveríamos ler, gastar pelo menos uma hora do nosso dia lendo a respeito das horas finais da vida de Cristo em que ele se encontra. Quando a gente lê isso, não sei o que acontece com vocês, mas quando eu leio esses textos, eu realmente, assim, falo assim, eu transbordo de amor, porque é uma coisa impressionante que Jesus fez por nós. Quando a gente está cheio desse amor, no meio de Cristo somente, é muito mais fácil você dedicar a vida para Ele diariamente. Sem dúvida. Por isso que eu dar esse conselho. É interessante que diariamente buscássemos esse texto para a gente se encher desse amor, desse fruto do Espírito, que vai nos habilitar a fazer a vontade de Deus, não mecanicamente, mas que realmente estamos transbordando o amor de Cristo. Isso. Pastor? Eu penso que todos nós temos essa luta interior. Nós queremos a transformação, queremos o Espírito Santo, mas às vezes a gente diz, mas eu não consigo, continuo sendo a mesma pessoa. Eu acho que todo mundo tem essa luta. Mas o que ela disse aqui, o segredo é comunhão com Cristo, é uma mudança de pensamento. Quando eu foco no que eu quero, penso em Jesus Cristo, no seu amor, e dedico tempo, ter comunhão, automaticamente essa transformação. Não é que minha natureza carnal morreu, ela continua viva, mas ela está subjugada, porque tem algo mais importante para mim, algo que me interessa mais, que são as coisas de Deus. Perfeito, é exatamente isso. A parte final dessa lição seria justamente entender, vocês veem como naturalmente a gente se encaminha para isso, né? Que é o segundo passo, a gente entendeu, a gente percebeu que de fato o que é que o Santo Espírito faz conosco. Coisas boas acontecem. A outra questão que seria o segundo ponto é como é que isso acontece. Então ele acontece e tem algumas dicas de como que a gente poderia aqui dividir, né, entre nós, de como isso acontece na nossa vida particular. Isso seria muito bom se tivéssemos esse tempo. Se você dissesse, olha, para mim, eu oro todo dia. Para mim, por exemplo, quando eu estou na luta ali, eu sei que eu tenho que fazer a coisa certa, então eu procuro fazer, por mais que doa, porque se eu deixar de fazer, eu já sei que enfraqueço um pouco essa voz do Santo Espírito dizendo para mim, faça isso, ore todos os dias. Um outro ponto, não se julgue a ponto de se tornar um fracassado e de não poder mais levantar. Muitos acabam o quê? Abandonando a luta, largando a toalha, por dizer, olha, eu errei novamente, eu errei de novo, eu de fato não consigo seguir esse caminho, e eu abandono a fé, eu abandono a igreja, eu passo a viver uma vida na carne. Então eu digo para você, se você se julgar, vá até Deus, porque Ele te perdoa. Ele te perdoa e te aceita, e Ele te levanta de novo, e vai te dar forças para continuar. Jamais desista de continuar caminhando. Jamais desista.
Tem um verso que eu queria ler com vocês, é bem rápido, eu peço nem que vocês abram, eu deixei tudo relatado aqui para facilitar, até para mim, para tornar mais ágil. 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O resultado de uma vida transformada, de uma vida com a exposição do Santo Espírito, com certeza não é um prazer imediato, como a carne vai te dar. Não é o prazer imediato. Tá? Não é isso que você resolve ali, mas fica com aquilo depois doendo sempre com você. Mas na verdade é algo para a eternidade, que vai construindo em você esse prazer de ser alguém mais semelhante a Cristo Jesus. Eu vi uma frase de Mandela, que ele diz assim: não há nada como regressar a um lugar que está igual para descobrir o quanto a gente mudou. Não há nada como regressar a um lugar que está igual para saber como a gente mudou. Isso, o que ele quis dizer aqui é que muitas vezes, quando nós olhamos para a circunstância que vivemos e hoje olhamos onde já estamos e caminhando, talvez isso seja a nossa grande motivação para continuar lutando. Aquilo que Deus já fez em nós, Ele vai concluir essa obra. Continuemos a caminhar, continuemos a andar. Essa obra ainda vai se consolidar lá no final, com a transformação que Deus vai fazer em nós. Essa natureza, enfim, vai se silenciar dentro de nós e nós vamos estar plenos. Plenos como aquela pessoa que Deus quer que nós sejamos. Nós íamos falar aqui então dessas últimas dicas, e eu queria encerrar com vocês, na verdade, como já falamos pelo horário, eu queria encerrar com vocês com o pensamento de Ellen White sobre isso, que ela diz que o caráter do cristão, ele é manifesto em sua vida diária. O caráter do cristão é manifesto em sua vida diária. Toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Nosso Salvador se compara a uma videira, da qual seus seguidores são os ramos. Ele declara positivamente que todos aqueles que desejam ser seus discípulos precisam produzir os frutos. E então mostra como podem tornar-se ramos frutíferos. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu penso que essas palavras, elas traduzem muito da lição dessa semana, que é essa luta que nós temos e o caminho que nós temos para vencer. Cristo precisa hoje de referências no mundo, para que outras pessoas acreditem nesse Evangelho. Deus era a nossa referência lá atrás. Cristo vem, mas Cristo voltou para o céu, e Ele deixou referências aqui. E Ele diz: vocês são chamados cristãos, para fazerem aquilo que eu também fiz, e para serem nesse mundo a luz, que vai levar as pessoas a conhecer Cristo Jesus. Então, a lição dessa semana nos convida a colocar o pé nessa estrada de mudança, de transformação, de envolvimento, que significa uma palavra: entrega absoluta todos os dias, para fazer a nossa natureza carnal falar cada vez mais baixo no nosso dia a dia. Vamos orar? Deus nosso Pai, obrigado, graças te damos pelo teu amor por nós, porque podemos olhar para ti e temos essa segurança de que podemos contar com a tua força, com o poder do teu Santo Espírito nos momentos que nós precisamos fazer silenciar a nossa própria natureza. Rogamos, Senhor, a tua presença, rogamos por o teu Santo Espírito, para que ele faça essa obra em nós com relevância todos os dias. Pedimos, ó Pai,
para que o Senhor realize essa transformação de caráter que precisamos. Pedimos para que o Senhor nos faça produzir frutos para a honra e glória do Teu nome. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê força para vencermos as tentações e o pecado. Pedimos que o Senhor nos dê a porção dobrada, sim, ó Pai. Nos faça fortes e firmes diante das tentações que temos. E nos ajude a cada dia a sermos semelhantes, mais semelhantes a Cristo Jesus. Perdoa-nos, dá-nos forças para continuar. Em nome de Cristo Jesus oramos, amém.